Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula e vamos ver agora, nesta aula, a classificação das funções. Classificação das funções. Primeira classificação, veremos, é a classificação da função afim. A função afim, como nós vimos, ela é representada como y é igual a ax mais b, onde x e y são as variáveis, a e b os coeficientes, onde x é a variável independente, y é a variável independente. Lembre-se sempre disso. Então, a função afim, ela está completa. A e o b, eles são diferentes de zero. Isso significa dizer o quê? Que toda função ela está representada do conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais. Significa essa expressãozinha aqui, função reais nos reais, ou seja, ela é uma função real, onde a resposta dela é um número real. E o que são números reais? É aquilo que nós já vimos nas séries anteriores, na sétima, no sétima, oitava série, ou oitavo, nono ano, foi visto isso aqui entre vocês, os números reais, que englobe praticamente quase todos os números que vocês possam conhecer, tanto os números naturais, inteiros, racionais e os irracionais. Todos juntos formam o conjunto dos números reais. Uma coisa que nós temos que atentar também, uma função, vou colocar aqui os exemplos, para vocês fixarem melhor como que nós precisamos identificar os coeficientes, o coeficiente A e o coeficiente B. Então, vamos olhar aqui para esses exemplos. Imagina a função y é igual a 2x mais 3. Ok? Se eu perguntar quem são os coeficientes dessa função, então fica fácil de identificar. O coeficiente é representado por A e B. O coeficiente A é sempre acompanhado da variável x. O coeficiente B não possui variável, chamado termo independente. Então, quem é o coeficiente A aqui nessa função? O coeficiente A é o 2. Quem é o coeficiente B? É o 3. Então, fique atento que essas ordens aqui, ela não necessariamente precisa vir nessa ordem, pode mudar a função, e outra coisa também, explicando para vocês, esse y pode ser y, mas também nós vamos usar muito esse tipo de nomenclatura, f de x, que aqui representam a mesma coisa, é igual a 2x mais 3. Ok? Então, quem é o coeficiente A? Continua sendo 2. Quem é o coeficiente B? Continua sendo o 3. E, como eu disse agora há pouco, antes de eu ter lembrado de falar isso para vocês, isso aqui não necessariamente pode vir nessa ordem. Pode vir assim. f de x é igual a 3 mais 2x. Mas nesse caso aqui, quem é o coeficiente A? O coeficiente A é sempre aquele coeficiente que está ligado à variável x. Ou qualquer outra letra, viu, pessoal? Pode ser o x, mas pode ser qualquer outra letra do alfabeto. E quem é o coeficiente B? Aquele termo que não tem variável, o 3. Ok? Tranquilo aqui?
Vamos lá. Então, continuando, aqui nós temos o segundo tipo de função, ou a segunda classificação de função. Lembrando a vocês, todas essas outras três que iremos mostrar, todas elas são função afim. Todas elas são funções afim. Okay? Mas existe uma particularidade nessas outras que iremos mostrar. A próxima função é a função linear. Então temos a função linear. Qual é a característica da função linear? A função linear ela vai ser representada por y é igual a ax. Ou a outra forma que nós aprendemos agora há pouco aqui de se representar, f de x é igual a ax. Então, o que tem em comum dessa função para a outra lá? A gente percebe que o coeficiente b não aparece. Se o coeficiente b não aparece, significa que b é zero. O coeficiente b é zero. Então, aqui tendo exemplos. Temos aqui y é igual a, por exemplo, menos 4x. Então, isso aqui é uma função linear. É uma função afim? É uma função afim, mas ela tem uma particularidade de também ser chamada função linear. Então, quem é o coeficiente a aqui? É menos 4. Quem é o coeficiente b aqui nessa função? Mas cadê o coeficiente b? Você não está vendo, significa dizer que ele é zero. O coeficiente b é zero. Aqui um outro exemplo, vamos botar aqui o f de x é igual a 5x. F de x é igual a 5x. Quem é o coeficiente a? É 5. Quem é o coeficiente b? É 0. Então, isso significa dizer o quê? Que toda função linear, o coeficiente b é 0. Ok? Toda função linear, o coeficiente, vamos botar assim, coeficiente a é diferente de 0 e o coeficiente b ele é igual a 0. Então, o a é diferente de 0. Logo, se o a for 0, não existe nem função afim, nem função nenhuma, ok? Então, a é diferente de 0 e b é igual a 0. Isso é a principal característica de uma função afim. Então, a terceira classificação das funções é a função e identidade. Qual a principal característica da função identidade? Ela vai ser y é igual a x também. Ou f de x é igual a x. Mas qual a diferença? Mas são iguais a linear? Não. Para ser identidade, na verdade a função identidade só existe uma função. Somente uma. Só existe essa daqui. Y é igual a x. Ou f de x é igual a x. Ok? Ou seja, mas cadê o coeficiente a e cadê o coeficiente b? Nós devemos lembrar o seguinte: quem é o coeficiente a aqui? A palavra coeficiente ela vai querer dizer, na verdade, a quantidade de variáveis que se tem.
Aqui você consegue enxergar quantas variáveis? Quantos x? 1. Então, o coeficiente A é quanto? 1. Ok? E quem é o coeficiente B? Coeficiente B é 0. Aqui, quem é o coeficiente A? 1. Quem é o coeficiente B? 0. Então, essa aqui é a função identidade e só existe esse exemplo. Lembrando que aqui na função linear, nós podemos dar esse exemplo e poderíamos dar outros exemplos. Eu poderia, aqui na função identidade, dar outro exemplo? Não. E por que eu não poderia dar outro exemplo? Porque é única, somente essa função aqui ela é identidade. Então, olha, mas aqui ó, o A é diferente de zero e o B é igual a zero. Então, significa dizer que a função identidade ela também é uma função linear. Mas essa função aqui, ela é identidade? Não, porque o A é menos 4 e o B é zero. Então, ela é linear, ela não é identidade. Para ser identidade, o A tem que ser igual a 1 e o B 0. Ou seja, só existe essa possibilidade. Agora, a função linear não, existe várias possibilidades. Entendido? A quarta e último tipo de função é a função constante. Função constante. Como seria a função constante? Y é igual a B. Y é igual a B. Ou f de x é igual a B. Agora aqui na função constante a gente percebe o seguinte, que o A não aparece e o B já aparece. Então, exemplo, y é igual a 2. Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é 0. Quem é o coeficiente B? 2. Lembra que eu falei anteriormente? O coeficiente B é aquele termo independente, é aquele que não tem variável. Não tem variável é o coeficiente que representa o coeficiente B. Ok? Aqui outro exemplo, colocando aqui f de x é igual a 6. Então, quem é o coeficiente A? 0. Não tem o termo x. Não tem a variável x. Quem é o coeficiente B? É 6. Outro exemplo, f de x é igual a menos 7. Quem é o coeficiente A? 0. Quem é o coeficiente B? O menos 7. Então, isso aqui é a representação de uma função constante. Depois iremos representar o gráfico de cada uma, como é que ficaria o gráfico de cada uma dessas funções quando nós iniciar o estudo com os gráficos, ok? Então, pessoal, é isso aí. Essa aqui é a última tipo de função constante. Então, aguardem que após a postagem dos vídeos, também nos grupos de WhatsApp, nós estaremos postando as atividades para vocês ir treinando, classificar tipo de função e também jogar algumas funções para que vocês possam estar também identificando os coeficientes de cada uma delas, coeficiente A, B, ok? Até mais, até a próxima aula.